Paz e graça para você ligado nessa programação. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E hoje nós vamos discutir um dos ensinamentos do Senhor Jesus registrado lá no Evangelho de Mateus. Todo mundo reconhece que Jesus foi um grande mestre. Mesmo os não cristãos costumam dizer que os ensinamentos de Jesus são eivados de grande sabedoria, de grande profundidade e moral, espiritual, enfim, todos eles contribuíram e continuam contribuindo para o progresso do ser humano. Mas às vezes eu desconfio que as pessoas falam a respeito dos ensinamentos de Jesus sem nunca terem parado muito para pensar sobre todos eles. Algumas palavras de Jesus muitas vezes não são tão fáceis de serem compreendidas. Por exemplo, aquela que nós vamos debater no dia de hoje. Lá no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, a certa altura o Senhor Jesus disse: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que ele quis dizer com isso? Para muita gente, Jesus estava endossando a doutrina da predestinação, por meio da qual Deus elege soberanamente as pessoas que haverão de se salvar e por isso estas são as escolhidas. O evangelho é pregado para muitos, muitos são chamados, mas só os eleitos, os predestinados é que são escolhidos. Só que esse ensinamento, embora muito antigo, remonta aos tempos de Agostinho, lá pelo século V da era cristã, quarto, quinto, não é fácil de ser engolido. Boa parte da cristandade se escandaliza com o fato de Deus rejeitar pessoas, ou pelo menos não escolhê-las. Não seria muito, digamos, democrático da parte de Deus. Então, como explicar esse texto? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos são escolhidos com base em quê? Em méritos próprios? Em coisas pessoais que por alguma razão chamaram a atenção de Deus? Isso não seria salvação pelas obras? Não negaria a doutrina da salvação pela graça? Há duas pessoas que nessa manhã me atenderam de maneira muito simpática lá no posto da Intermédica, na Avenida Angélica. Eu já há dias venho sofrendo com umas dores estranhas e a Angélica, que trabalha lá na Intermédica, mais uma vez me atendeu com muita simpatia, e a doutora Tabata foi um instrumento de Deus para que eu pudesse estar aqui hoje feliz, né? Porque não dá para ficar feliz com dor, né? E graças a Deus ela me deu uma baita de uma injeção que doeu mais do que a dor que eu tinha, então pelo menos da dor que eu tinha passou, né? Aí ficou a dor da injeção. Doutora Tabata e Angélica, um ósculo santo para vocês, Deus abençoe, viu? Muito obrigado pelo carinho aí de vocês. Bom, o programa Vejam Só é um oferecimento da Agrade Academia Teológica da Graça de Deus, que vai sortear um brinde para você. Hoje é o dia do sorteio da Jo Rezende, mas a Academia Teológica tem um brinde para você todos os dias, né? Para você participar tanto do sorteio da Agrade quanto do kit da Jo Rezende, você deve entrar no site www.vejamsó.com.br, vote na enquete e pronto, você estará habilitado para os sorteios que nós vamos fazer. E para participar do debate de hoje, está conosco o reverendo Ronald da Silva Lima, que é ministro da Igreja Metodista do Brasil, lá em Pinheiros, e professor no Instituto Betel de Ensino Superior. Paz e graça, reverendo Ronald, bom vê-lo de novo. Amém, prazer estar aqui com vocês também. E o endereço da igreja lá em Pinheiros? Fica na Deputado Lacerda Franco, número 318, em uma travessa da Cardeal Arco Verde.
É a Metodista do Brasil. Metodista do Brasil. Muito bom. Do outro lado, estreando, até onde eu sei, está estreando, não vejam só, a primeira vez que veio o pastor Tiago Abdala. É isso mesmo, pastor? Isso mesmo, pastor. Seja muito bem-vindo. Prazer muito grande poder estar com vocês aqui, participar desse debate junto com o reverendo Ronald. Eu agradeço o convite e me sinto privilegiado de poder participar dessa discussão. Pastor Tiago Abdala é ministro da Igreja Batista Nova Esperança. Isso. Onde fica a igreja? A Igreja Batista Nova Esperança fica no bairro do Tucuruvi, fica na rua Horácio Távora Bacurau, número 10, uma travessa da rua Monte Douro, que é uma rua mais conhecida ali. Uma igreja que está iniciando, vai fazer agora 3 anos de igreja organizada, bem recente. Aí o irmão estudou na Palavra da Vida, fez um mestrado lá, né? Fiz meu bacharel, meu mestrado no Palavra da Vida, né? Mestrado em Antigo Testamento. E também você está fazendo o Servo de Cristo? Isso, eu concluí também no Servo de Cristo, Teologia Bíblica. Muito bom. Seja bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, o prazer é meu. O que será que Jesus quis dizer com a palavra muitos são chamados e poucos escolhidos? A repórter Carla Viana vai apresentar em termos jornalísticos o tema de hoje. Vejam só. Jesus falou através de parábolas por várias vezes nos 4 evangelhos para revelar profundas verdades a respeito do seu reino. Ensinar por meio delas já havia sido anunciado pelo profeta Davi no Salmo 78. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. As parábolas são narrativas breves, dotadas de um conteúdo alegórico que ilustram lições de uma forma compreensível a todas as pessoas, sendo elas protagonizadas por seres humanos, sempre com uma razão moral implícita ou explícita. Uma das parábolas de Cristo compara o reino dos céus ao rei que preparou a festa de casamento de seu filho e mandou seus servos chamar os convidados. Mas estes se recusaram a participar da festa. De novo, o rei enviou os servos para anunciar aos convidados que eles os esperavam para um banquete. Tudo havia sido preparado com o melhor que ele poderia oferecer. Do rei, vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Os servos então saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa, gente má, qualquer um que aceitasse cear o banquete de casamento como convidado. Ao final da parábola, Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Como toda história tem uma moral, vejam só a pergunta: o que Cristo quis dizer com esta frase? Não sei, mas vou descobrir daqui a pouco. Depois de ouvir o reverendo Ronald, o pastor Tiago, e você aí de casa que vai se pronunciar por meio do site www.vejamsó.com.br. A enquete de hoje é a seguinte: o que Jesus quis dizer em Mateus 22,14? Primeira resposta: que aqueles que optarem em seguir esse chamado são os escolhidos. Então, o sujeito que escolher seguir Jesus, Jesus escolhe esse. Então tá bom. Segunda resposta: que aqueles que foram predestinados por Cristo são os escolhidos. E terceira resposta: não sei ou nenhuma das anteriores. Tanto faz, se você não concorda com as opções anteriores ou não sabe a resposta, vote nessa, está valendo. Você está concorrendo aos sorteios de hoje. É o dia do sorteio do kit de Rezende. Não deixe de participar. Como o assunto é bem denso, é um assunto teológico que suscita dúvidas desde sempre, né? Como é que é essa conversa? Então eu vou começar aqui pelo reverendo Ronald da Silva Lima, da Igreja Metodista de Pinheiros, professor no Instituto Betel de Ensino Superior. Pastor, na sua primeira fala, como é que o senhor responde a pergunta tema? O que é que Jesus quis dizer com esse versículo? Essa parábola mesmo que Jesus está contando aqui, lá em Mateus, Jesus já contou antes dela algumas outras parábolas desse capítulo, né? E no capítulo anterior. E do que eu li sobre esse texto e
e já vi alguns comentários, um texto, esse não é o texto apropriado, por exemplo, para defender a questão da predestinação. Porque nesse texto vai dizer que o rei, que no caso simboliza Deus ali, dentro da perspectiva do texto, ele faz o convite. E ele faz o convite e as pessoas dizem, não, não vou. E dentro dessa perspectiva é que ele vai chamando, e aqueles que ele foi chamando e que disseram, em determinado momento, eu vou, esses entram e ceiam com ele. Né? A outra parábola que tem o mesmo tom dessa é a parábola da ceia, lá de Lucas, que vai ter o mesmo tom. Ele faz o convite e tem muita gente que não aceita. Elas têm a opção. Elas podem aceitar ou não, elas podem ir ou não, e elas optam por não ir. Essas que vão e aceitam, estão com o pai, ou estão no caminho lá, no caso aqui, participando da festa, seriam essas que foram escolhidas. Só que nessa mesma parábola, Jesus vai dizer que tem um sujeito que entrou lá, nessa mesma parábola, ele vai dizer, olha, aí todo mundo entrou. Aí o rei está passeando por ali, e ele vê um que não está com a veste, a veste que era usual naquele momento, né? Uma veste cerimonial, no caso do casamento. O rei olha e diz, por que você não está vestido? E aí ele fica sem responder, ele não diz o porquê. Os exegetas dirão para nós, os especialistas do Novo Testamento, que provavelmente, porque eram pessoas humildes, o rei possibilitou que elas tivessem a roupa, então elas tinham como ter acesso a essa roupa, e esse sujeito entrou e não se vestiu adequadamente. Então o rei manda que ele seja tirado dali e jogado nas trevas, o texto vai dizer isso, né? Porque mesmo estando ali, ele não agiu de forma correta. Quer dizer, a perspectiva que o texto dá é que quando todos são chamados, ok, mas em um determinado momento, é essa escolha que nós fazemos em caminhar com Deus, estar ao lado de Cristo, que vai oportunizar que nós sejamos esses escolhidos. Tá legal. Muito bem. Agora é a vez do pastor Tiago Abdala, da Igreja Batista Nova Esperança, que é mestre em teologia pelo Seminário Palavra da Vida e mestre em teologia bíblica pelo Seminário Servo de Cristo. Então o senhor tem 2 mestrados. O que o grande mestre quis dizer aqui, pastor Abdala? O grande mestre Jesus Cristo, ele está ensinando essa parábola, como o reverendo Ronald colocou, dentro de um contexto onde ele explica o que a rejeição de Israel levaria em termos da proclamação da mensagem do reino de Deus. Quando a gente chega no capítulo 21, a parábola dos maus lavradores, que perdem a oportunidade de cuidar da vinha de Deus, e Jesus fala que porque eles não cuidaram bem dessa vinha, inclusive mataram o próprio dono da vinha, essa vinha é passada então para outros lavradores. E dando continuidade a essa ideia, então a gente tem essa parábola que é a parábola do banquete, onde basicamente a ênfase da parábola aqui é a rejeição que os judeus que receberam essa promessa do evangelho fizeram, fez com que o rei, né, expandisse a mensagem dele para aquelas pessoas que também estavam na rua. Então a gente vê essa sequência no Evangelho de Mateus. Primeiro o Evangelho, ou as boas novas do reino de Deus sendo oferecidas lá em Mateus capítulo 10 para os judeus. Jesus fala, vão apenas as ovelhas perdidas de Israel. E depois, quando nós chegamos no capítulo 28, essa mensagem do reino de Deus é expandida a todas as nações. Então o foco dessa parábola não é tanto a questão da capacidade ou a oportunidade de escolha, mas está no foco dessa mudança de paradigma, onde você tinha o foco específico nos judeus, agora isso é aberto. E aí a conclusão da parábola então vai dizer que apenas todos recebem esse chamado, esse convite, mas apenas os escolhidos é que participarão desse banquete. Então, ainda que o rei encontrasse aquela pessoa dentro daquela sala do banquete, o foco não é tanto na questão se o indivíduo estava dentro e depois saiu, mas o foco da parábola é que todos receberam oportunidades, aqueles que rejeitaram primeiros não participaram do banquete, e mesmo aqueles que aceitaram esse convite, que não estavam adequadamente preparados, especialmente um deles ali, não pôde participar desse banquete, que é o banquete do reino de Deus, que é retratado em Mateus 8, essa ideia de se assentar com
com Abraão, Isaac e Jacó no banquete do reino de Deus, e o foco aqui está muito mais na eleição, como Donald Carson, por exemplo, no Expositor's Bible Commentary, ele vai dizer que a preocupação aqui não é tanto se o indivíduo estava dentro e depois sai, mas a preocupação do texto é mostrar que o convite é feito, mas apenas aqueles que são escolhidos é que participam de fato do banquete. Tá, pastor, mas o reverendo Ronald deixou bem claro que, na verdade, quem escolhe é o convidado. Ele escolhe ir ou escolhe não ir. Os que escolheram ir, entraram. Os que escolheram não ir, ficaram de fora. O senhor endossa esse entendimento do reverendo Ronald ou quem está escolhendo aí é o rei? Essa é a impressão que a gente tem ao longo da parábola, mas quando a gente chega na conclusão da parábola, no ensino final da parábola, todos foram chamados, mas apenas os escolhidos que participaram do banquete. Quem faz essa escolha? Quem faz essa escolha, aí a gente precisa ir para outros textos do Novo Testamento e observar atentamente esses outros textos. Então vamos mudar a minha pergunta. Ok. Vamos sair do texto, vamos para a parte de doutrina. Okay. O reverendo Ronald é metodista, portanto é um arminiano típico. Certo? Certo. Vamos aí a grande questão do debate. A grande questão é como responder Paulo em Romanos 9, né? Depois você fala, calma lá, eu tenho que criar expectação. Isso aqui é um programa de televisão. Tá certo. Tem que ter, o telespectador não pode mudar de canal, ele tem que ficar lá ligado para ver o que o pastor Tiago vai falar, que vai desmontar o reverendo Ronald, e como é que o reverendo Ronald vai responder para desmontar o pastor Tiago, e nós aqui vamos ficar lá só recebendo para aprender. No fim do programa, eu e você teremos ouvido um monte de coisas, lido várias opiniões, teremos farto material para tirarmos a nossa própria conclusão a respeito do que é que Jesus quis dizer quando falou muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas agora nós vamos falar de certezas. Muito bem, estamos voltando com o programa Vejam Só. E eu queria agradecer a Daiane de Feira de Santana, na Bahia. Foi ela que nos enviou a sugestão no tema de hoje, vai ganhar esse presentaço da produção. Olha só, perguntas difíceis de responder, do pastor Elias Soares de Moraes. Você já viu o pastor Elias Soares de Moraes várias vezes aqui, né, fazendo debate. Ele é um apologeta, né, e responde perguntas da Bíblia. Escreveu esse livro aqui, ó, Perguntas Difíceis de Responder, do Elias Soares de Moraes, que a Daiane vai ganhar aí na sua casa em Feira de Santana, na Bahia. E se você quiser nos ajudar a fazer o programa, mande sugestão de temas. Você tem dois caminhos para fazer isso. Você pode usar o site www.vejamsó.com.br, tem lá uma aba Sugestão de Temas. Ou, se você for nosso seguidor no Twitter, você manda a sugestão pelo Twitter. Tanto um quanto o outro vale. Se o tema que você sugerir for pautado, você ganha o presente. Agora, ó, presta atenção. Não é assunto, é tema. Tem gente que escreve lá, eu sugiro que vocês falem sobre a salvação pela graça. Isso é um assunto. Você tem que mandar o tema, né? Falem sobre a volta de Jesus. Falar o quê sobre a volta de Jesus? Se ele volta num foguete, por exemplo? Você manda o tema sendo pautado, a gente manda o prêmio para você. Em outras palavras, você tem que ser claro na sua sugestão. O que é que exatamente você quer que a gente discuta, né? Porque senão fica muito genérico e aí não dá, tá bom? Muito bem, obrigado, viu, Daiane, Deus abençoe você. E caso a doutora Tabata e a Angélica, lá da Intermédica, não tenham visto o começo do programa, eu mandei um ósculo santo para vocês, repito agora, Deus as abençoe. Elas me atenderam hoje de manhã para me tirar aí uma série de dores que estavam... É um problema de DNA, né? Que o pastor Tiago não sabe ainda, mas o pastor Ronald já conhece, né? Os problemas do DNA. Senhor. Data de nascimento antiga, né? Enfim. Bom, pastor Tiago, o senhor ouviu o reverendo Ronald dizer no bloco anterior que é o homem quem escolhe, né? E a escolha é feita no momento da conversão. Por que o senhor não concorda com a opinião do reverendo Ronald? Eu não concordo, primeiro, porque a Bíblia afirma que a escolha ocorre bem antes da nossa conversão, ocorre antes da criação do mundo. Paulo, taxativo, é muito claro em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, dizer que antes da criação do mundo, Deus os escolheu, e em dizer no versículo 5 também, que Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Agora, esse mesmo Jesus, esse mestre a quem nós servimos,
que convidava as pessoas a tomarem sobre si o seu jugo, ele também dizia, por exemplo, em João, capítulo 6, versículo 37, que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Quer dizer, são apenas aqueles que o Pai lhe dá, que vem até ele. Né? Precisa de uma ação, primeira, sobrenatural de Deus, para que essas pessoas vão até Cristo e creiam na mensagem. E a gente pode lembrar, por exemplo, de Jesus, quando estava com Pedro, e Jesus perguntando para os seus discípulos, quem os homens dizem que eu sou? E depois ele pergunta para os discípulos, e Pedro fala, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus vai dizer, você é feliz, né? Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que trouxe isso à tona para o seu coração, e é por isso que você sabe que eu sou o Cristo. Quer dizer, é o Pai que revelou a Pedro, não foi não partiu de Pedro essa percepção. Precisou de uma ação sobrenatural. Isso é uma revelação teológica, certo, pastor? Sim. Nesse caso específico, é uma verdade teológica, sim, uma revelação que o Espírito Santo deu a Pedro, sim, tudo bem, mas no caso não tem nada a ver com a questão da salvação. Tem a ver, porque tem a ver com a questão da escolha. Né? Geralmente, quando a gente diz que Deus predestina, a gente também diz que o homem, ele por si só, é incapaz de escolher Cristo. Basicamente aquela ideia de Efésios 2, quando Paulo vai dizer, olha, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas Deus é que vos deu vida. Quer dizer, eu creio na eleição porque o homem por si só é incapaz de escolher Deus, é incapaz de buscar Deus. Por melhor que você pregue, o homem não escolhe Deus? Não é Deus quem ilumina o coração humano, concede a sua graça ao coração humano para perceber a verdade dessa mensagem e abraçar essa mensagem. É muito mais do que só confessar uma verdade, é acreditar nessa verdade, e aí eu creio na eleição. Vamos lá, reverendo. O que nós, pelo menos, eu compreendo e já li sobre isso, e eu coaduno em parte do que você diz na seguinte dimensão. Quando uma pessoa está na igreja, quando uma pessoa está no culto, está ouvindo a palavra, quem converte? É a mensagem do pregador ou o Espírito Santo de Deus? A ação da conversão é pelo Espírito Santo de Deus. Sim. É ele que convence esse sujeito do pecado. Isso nós concordamos. Tranquilo. Isso é uma verdade teológica também. Né? A minha mensagem, por melhor que eu tenha feito, por melhor que eu tenha me preparado, por melhor que eu tenha lido, feito exegese e tal, aquele sujeito que foi convencido do pecado e veio à frente, depois do apelo, ele veio pela ação do Espírito Santo de Deus. Okay. Mas e quem agora, não veio à frente? Não, deixa eu só completar, né? Essa pessoa, nesse momento, foi o convite. Ele veio. Nesse momento ele está sendo um dos que foi chamado. Ele está optando por ser um dos escolhidos agora. Amém. Na visão arminiana, na visão do livre-arbítrio, esse sujeito agora passa no processo de conversão. Aquilo ali foi um momento na vida dele. Certo. Um momento importante, significativo. Agora, a partir de agora, ele vai ser confrontado com a realidade do Evangelho, com a Bíblia, com a Palavra de Deus, com a doutrina lá da comunidade que ele pertence. E a partir daí, ele vai começar a viver o Evangelho. E aí ele vai ser o escolhido. Tá. Eu discordaria. Agora, não, tudo bem. Muitas são as pessoas que vêm à igreja. E muitas vêm à igreja e vão embora. Né? Elas ouviram a mesma palavra. Em determinado momento, elas não foram tocadas, elas não se abriram também a ouvir. Quando isso acontecer, ela pode chegar, pode ter a sua experiência de conversão e a partir daí entrar no caminho também. Agora, a conversão, essa iluminação que o pastor Tiago coloca, ela, pelo menos a minha percepção, ela se dá no momento dessa conversão. E aí, quem convence o sujeito do pecado, da morte e tal, para que ele possa entrar no caminho, é o Espírito Santo de Deus. Não, eu só queria fazer uma pergunta para o senhor. Ok. Depois eu tenho que apertar o pastor Tiago também. Vamos imaginar o seguinte, reverendo Ronald. Nós estamos lá na sua igreja, na Metodista de Pinheiros. Tá certo? Aí, eu estou pregando o Evangelho. O senhor me convida lá, eu vou, prego, exponho a palavra de Deus, exponho o plano da salvação.
e começa a fazer o apelo, certo? Começa a fazer o apelo. Então eu expus o que Jesus fez por nós na cruz, o projeto de Deus para nos salvar, e começa a fazer o apelo. Quem é que quer se arrepender dos seus pecados e demonstrar isso publicamente? Vem à frente aceitando Jesus como seu Salvador. Muito bem. Nesse momento, uma pessoa do seu lado, lá na igreja, o senhor está lá comigo, pergunta assim: em quem o Espírito Santo está trabalhando agora? Que resposta o senhor dá para essa pessoa? Em todo mundo ou só nos que Deus escolheu? Naquele momento ali, eu entendo que o Espírito Santo está agindo na vida daquela pessoa que está vindo à frente ali, né? Que foi convencida que a mensagem, que aquilo que foi pregado, que aquilo que foi exposto, de alguma forma tocou na vida dessa pessoa. Certo, mas né? e os que não vêm à frente, não recebem a ação do Espírito Santo? Se nós pensarmos na igreja, tem aqueles que já são membros da igreja. Não, tá? eu estou falando agora, dos sim, perdidos. Dos perdidos, do pessoal que já chegou naquele momento. Eu acredito que sim, nessa dimensão de que o sujeito lá, quando a pessoa é confrontada pelo Evangelho, né, eu acredito nisso. Né? Naquele momento da sua experiência com Deus, é muito difícil a pessoa não ir à frente. Muito difícil. Mas já há testemunhos, e já ouvi alguns, de pessoas que relutaram com isso. Que resistiram. Né, que resistiram. Tá, e disseram assim, não quero. E já houve casos, eu já ouvi casos, de pessoas que foram confrontadas em uma determinada igreja e só voltaram dali uma semana, 2, 3, e dizendo assim, olha, naquele momento eu não fui, eu não quis, mas agora eu entendi e eu quero aceitar Jesus. Tá, muito bem, muito bem. Eu vou fazer a mesma pergunta para o pastor Tiago Abdala, mas ele vai responder daqui a pouquinho. Agora sim, o pastor Tiago Abdala vai ter que dizer para nós o seguinte: eu estou lá na sua igreja, Igreja Batista Nova Esperança, né? Aconteceu um milagre lá, um presbiteriano vai pregar na Igreja Batista. Então, vocês creem em milagre lá, né? Creemos. Então, tá bom. Capaz de fazer qualquer coisa. Então tá bom. Então o presbiteriano vai lá e prega, está pregando, expôs o evangelho, aí eu faço o apelo. Nesse momento, uma moça lá da sua igreja pergunta assim: pastor Tiago, o Espírito Santo está atuando na vida de todos aqui dentro ou só naqueles que Deus escolheu para serem salvos? Qual a resposta que o senhor dá? Eu responderia para essa pessoa com uma explicação que o próprio livro de Atos dá, numa pregação que Paulo faz lá em Antioquia da Psídia. E depois de anunciar o evangelho numa sinagoga, os gentios também ouvem essa pregação. E o texto diz: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O Espírito Santo está atuando no coração daqueles que creem. A graça, o chamado do Espírito Santo, ele é irresistível. Tanto que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, que aos que Deus predestina ele chama, que aos que chama ele justifica, e aos que ele justifica ele glorifica. Quer dizer, não tem uma possibilidade de você ser predestinado e não ser justificado. Nem uma possibilidade de você ser chamado e não ser justificado, porque é uma sequência de verbos que Paulo coloca ali para dar a certeza de que o processo de Deus, o plano de Deus na vida dos eleitos, ele é completo. Ele escolhe, chama, justifica e glorifica. Então, o Espírito Santo atua de forma eficaz no coração daqueles que... Só no coração dos eleitos? Sim. Para a salvação, sim. Quem não for eleito não recebe o chamado do Espírito Santo? Não. Para crer em Cristo como Salvador. E a pessoa não pode crer por ela mesma? Não, porque aí Paulo vai lembrar que nós estávamos mortos. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, e ele vai dando toda uma argumentação dizendo que não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, todos se desviaram, todos se tornaram fúteis, já não há quem teme a Deus, não há quem busque a Deus. Então, o ser humano por si mesmo, ele rejeita a mensagem do Evangelho. E é isso que Jesus vai dizer em João 3, que a luz se manifestou, mas os homens que amavam mais as trevas rejeitaram essa luz, porque ela expunha as obras deles das trevas. Reverendo Ronald, me ajuda aqui. No bloco anterior, o pastor Tiago até perguntou, mas o senhor não teve tempo de responder. É errado a gente crer
que Deus escolhe aquelas pessoas, lá na eternidade, Deus escolheu aquelas pessoas, elegeu aquelas pessoas que Ele sabia que se arrependeriam de seus pecados e receberiam a mensagem do Evangelho? A chamada eleição pela presciência? Eu entendo que sim, porque na perspectiva de olhar Deus e entender que Deus é justo, misericordioso e bom, vai dizer a palavra, né? Mas entendendo que Deus é justo. O senhor fez uma pergunta para o pastor Tiago e ele disse que não, né? Que uma pessoa, ela não tem condições de aceitar o Evangelho, de caminhar com Deus, se não for predestinada. Certo. Para mim está errado, em gênero, número e grau. Porque quando uma pessoa recebe a palavra, se dentro da perspectiva do livre-arbítrio, né? Perspectiva arminiana, né? Ela recebeu a palavra, qualquer pessoa, ela recebeu a palavra, ela recebeu o Evangelho, foi pregado a ela, né? E ela entendeu a mensagem, o Espírito Santo agiu na vida dela, essa pessoa tem condições sim de entrar no caminho. E, claro que dentro da nossa perspectiva, o fato dela estar no caminho não quer dizer que ela está salva. O que vai fazer com que ela seja salva e esteja entre os escolhidos é a vida que ela vai ter a partir de agora, né? Essa vida que vai fazer com que a sua perspectiva mude, a sua ótica mude, e vai fazer com que a partir daí ela possa se sentir salva. Eu digo para os membros lá da igreja, né, que o fato de você ter o nome no rol de membros da Igreja Metodista em Pinheiros não torna você salvo. O livro da Igreja Metodista, o livro de rol da igreja não é o livro da vida. Né? O que faz com que nós possamos dizer assim, eu creio na salvação, e eu busco a salvação, e eu creio que eu sou um dos salvos, tem a ver com a minha vida hoje, com como eu estou vivendo esse Evangelho. Né? Se a minha vivência do Evangelho condiz com isso que Jesus, né, em determinado momento, propôs para mim e eu aceitei. Dentro dessa perspectiva, se a pessoa está lá, e ela passa a ter uma nova vida, e ela passa a demonstrar isso também, ela vai ser um dos escolhidos. Agora, foi a opção dela. Qualquer pessoa, né, por isso que eu comecei a falar aqui, dentro da perspectiva do wesleyana, a graça está sobre todos. É chamada graça preveniente. A graça está sobre todos. Em um determinado momento da vida, esse sujeito vai ser confrontado com o Evangelho. Nessa confrontação com o Evangelho, surge a questão da justificação. A justificação acontece quando esse sujeito passa pela experiência de conversão. O que justifica é ele entender, Jesus morreu por mim, Jesus deu a sua vida por mim, a partir de agora eu me rendo a esse Jesus, a essa palavra, a esse Deus, e a partir de agora eu vou viver essa vida, e aí passa o terceiro processo, que é a graça santificadora. Né? Que na teologia wesleyana é o que leva à perfeição cristã. Né? Agora, a graça, ela está sobre todos. Deus não disse, dentro da nossa perspectiva, né, Deus não disse assim, você está salvo e você está perdido, ou você está salvo e eu vou deixar de lado, você vai viver a sua vida. Deus, dentro da nossa perspectiva, não tem essa dimensão. Deus oferece a graça a todos. Em um determinado momento, esse sujeito vai ter que optar e dizer, olha, eu aceito ou eu rejeito. E isso tem a ver com a liberdade que Deus deu a esse sujeito. Deus é tão bom para com esse sujeito, que ele disse assim, você tem a opção de escolher. E nessa opção você até pode dizer assim, eu não quero caminhar com você. Pastor Tiago, na perspectiva calvinista que o irmão vem defendendo, bom, em qualquer uma delas, né, da perspectiva calvinista, o homem não tem liberdade para escolha. Quem escolhe é Deus, certo? A gente... e não é, né, no sentido de que... o homem, ele é responsável por rejeitar essa mensagem, então não se tira a responsabilidade humana em rejeitar a mensagem do Evangelho. Por outro lado, a capacidade para poder crer nessa mensagem, ela precisa ser uma capacidade dada por Deus. E aí Deus e essa tá sendo... capacidade, ela é irresistível. Certo, né, vai só para os eleitos. Sim. Agora, Deus não está sendo antidemocrático? Se a gente olhar da nossa perspectiva humana, a gente diria que sim. Só que quando a gente olha da perspectiva divina, de que todos merecem a condenação eterna, de que todos merecem ser condenados e viverem eternamente longe de Deus, Deus está sendo gracioso.
É gracioso só com isso é graça. Mas é a ideia daquela parábola quando Jesus vai recompensar os trabalhadores. E alguns trabalham o dia todo e ganham a mesma proporção daqueles que trabalharam 1 hora só. E aí o pessoal começa a clamar, peraí, ele está pagando para o cara que trabalhou 1 hora a mesma coisa que eu trabalhei um dia todo. E aí o dono do campo fala, olha, eu dou o salário, eu não combinei isso com você, então, eu é que sou responsável por dar o salário. Se eu quero dar a esse, o mesmo salário que eu dei para você que trabalhou o dia todo, convém a mim decidir isso e não você. E Paulo vai usar também essa lógica, ele fala, ó, quem atua, Vaso, para discutir com o oleiro, por que ele escolhe um e rejeita outro? Isso é uma questão da escolha de Deus, né? De um Deus que é tão soberano, que escolhe aqueles que vão fazer parte do seu povo e exalta a sua graça. Porque na eleição a gente vê ainda mais fortemente a graça de Deus. Quer dizer, uma fé que não partiu de mim, foi concedida por Deus e me levou a crer. Paulo vai usar esse exemplo em Romanos 9, a gente encontra em outras passagens, por exemplo, essa ênfase no fato de que não somos nós que levamos Deus a se compadecer da gente, mas sim uma iniciativa divina, né? Fosse para com Israel, como povo escolhido no Antigo Testamento, fosse para conosco, hoje, a maneira como Deus trabalha é pura graça, parte dele. Daniele de Campo Limpo Paulista diz assim, os escolhidos são os que Deus dá forças para perseverar até o fim. Nós sabemos que no início da vida cristã é aquela euforia, uma empolgação grande, quer congregar, fazer visitas, anunciar o evangelho a quase todos que encontram, enfim, é aquele entusiasmo. Mas o tempo passa, as provas vêm, o combatimento vem junto, daí entra a fraqueza, quando a pessoa percebe, já é um crente parado na graça, para transgredir um passo apenas. Então, na minha opinião, os escolhidos são aqueles que passe o que passar, não nega Jesus por nada, seguem firmes como uma rocha, até descer à sepultura. E a Daniele ressalta lá no início da mensagem que esses escolhidos perseveram até o fim, porque Deus dá forças para ele. Então Deus não dá força para todo mundo? Deus é injusto. Então, desculpa, pode falar. É que dentro da... Não, estou tentando entender o que a Daniele colocou, né? Mas a partir do momento que a pessoa optou por caminhar com Deus e ela entende que Deus é aquele que dá graça, ela se sente fortalecida por isso. Ela se sente fortalecida para viver essa nova vida, né? Quando o pastor Tiago colocou a questão da parábola lá, a parábola onde o administrador chega e combina com os agricultores, com os trabalhadores, houve um combinado. E nesse combinado eles disseram, eu concordo em receber X. Esse acordo houve. A escolha por receber o salário foi do sujeito. Lá naquela parábola ele só é lembrado de que o acordo houve. O administrador chega assim, mas eu combinei com você. Houve um trato entre nós. O trato foi esse. Você está recebendo o justo. Ok. Agora, houve a opção. Não foi simplesmente ele não chegou lá e disse assim, você vem trabalhar comigo. Depois eu te pago o que você quiser ou o que eu quiser. Ele não falou isso. Ele foi lá e acordou. Ele combinou o preço. Ele combinou o preço. E o sujeito disse, ok. Mas eu acho que a grande questão, talvez, que eu questionaria é que, assim, a parábola ela é diferente da alegoria. A alegoria a gente pode pegar os detalhes e ver sentido em cada detalhe. A gente tem alguns exemplos de alegoria no Antigo Testamento, como, por exemplo, a história que Jotão conta lá em Juízes. Só que na parábola, a parábola ela tem um ensino principal e não dá para a gente se ater aos detalhes. Parece que o ensino de Jesus nessa parábola, a minha impressão, é que ele está mostrando, olha, a graça de Deus, ela atinge até mesmo aqueles que as pessoas achavam que não mereciam receber essa graça. Que talvez no caso ali de fariseus e escribas, não entendendo como é que esse homem oferece o reino de Deus para pessoas que eram publicanos e prostitutas. Então, eu acho que o ponto da parábola não está tanto na questão do combinado. Me parece que o ponto da parábola é a questão da graça de Deus que ele dá conforme ele quer e não... Mas então vamos voltar para o texto de Mateus 22, né? Porque esse é o ponto de partida nosso. O que no fundo nós estamos discutindo é o seguinte, quem é que são os escolhidos de quem Jesus está falando? O reverendo Rono, da Igreja Metodista, está dizendo, os escolhidos são aqueles que escolheram atender o convite do rei, certo? Foi ao casamento quem quis.
Já o pastor Tiago diz, não, os escolhidos são os escolhidos do rei, né? Na verdade, só foram ao casamento do rei aqueles que de fato eram os escolhidos de verdade. Não, os convidados foram muitos, mas só apareceram na festa os escolhidos. Que é uma forma de dizer, o evangelho é pregado a todos, mas apenas os eleitos de Deus é que se salvam. É isso? Exatamente. A nossa responsabilidade é proclamar. Deus os usa como instrumentos para anunciar o seu evangelho, mas só Ele sabe quem serão os eleitos e quem não são. Mas aí que está, pastor Tiago, aí a gente entra num problema, num monte, né? Mas a questão que eu queria levantar agora é a seguinte, se Deus já elegeu, e as pessoas que vão atender o evangelho são só as eleitas de Deus, Ele que se vire para chamá-las. Mas aí, por que eu tenho que pregar? Já estão eleitas mesmo? Esse é um ponto. Tá. Um ponto pior do que esse, o segundo. Se eu responder os dois e depois o reverendo Ronald vai refutar. Se eu sou um eleito, opa, legal, vou ser salvo de qualquer jeito. Faça eu o que fizer, viva eu como viver. Vou me locupletar, fazer tudo o que eu quero, bater em político, ter trocentas mil mulheres, xingar argentino, enfim. Se bem que hoje eu estou muito simpático aos argentinos e paraguaios, né? Mas esse é outro assunto. Enfim, porque eu vou para o céu de qualquer jeito, Deus me elegeu. E se eu não sou um eleito, não adianta nada eu fazer jejum, orar, dar dízimo, né? Eu vou para o inferno do mesmo jeito. Não são duas coisas muito sérias? Sim. E aí? Por isso que Calvino dizia que a sabedoria de Deus a gente não entende, a gente louva e adora. Ele dizia nas Institutas mesmo que quando nós pensamos sobre a eleição, nós pensamos em algo que revela essa sabedoria imensa de Deus, que nós não somos capazes de compreender, mas devemos adorá-la. E assim que Paulo termina a sequência de 9 a 11 de Romanos, quando ele termina com um louvor, né, dizendo a profundidade, riqueza dessa sabedoria de Deus que a gente não consegue sondar. Eu diria primeiro que nós pregamos o Evangelho porque não cabe a nós dizer quem são os eleitos e quem não são. Jesus nos deu um mandato, que está lá em Mateus 28, de forma muito clara, que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, e Ele coloca essa responsabilidade sobre nós. Nós devemos proclamar o Evangelho. Nós vemos o exemplo da igreja em Atos, proclamando o Evangelho às pessoas. Então, aquilo que Jesus começou a fazer no Evangelho de Lucas, Atos vai dizer que, vai mostrar que a igreja, que o Cristo ressurreto continua a fazer por meio da igreja, quer dizer, anunciar o reino de Deus. Então, Deus nos dá essa responsabilidade, a gente não pode se esquivar dela. Cabe a Deus salvar quem Ele decidiu ou não cabe a nós determinar quem é eleito e quem não é. Cabe a nós apenas pregar. Jonathan Edwards mesmo, não me lembro qual autor, que dizia que ele orava para que todos fossem eleitos no final, né, para que aqueles que ele estava pregando se convertessem. E o segundo aspecto que eu tinha colocado o segundo aspecto é, se eu sou eleito, eu posso viver como eu quiser, e se eu não for eleito, não adianta nada eu me santificar. E aí a gente vai ter que lidar com textos bíblicos que falam, por exemplo, Efésios, que eu já citei, nós somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Jesus Cristo vai dizer que a gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá, então o nosso fruto revela de fato se nós temos uma fé salvadora ou não. Então não tem como eu ser uma pessoa eleita e também não dar bons frutos, porque faz parte da fé salvadora, como o Tiago vai mostrar lá em Tiago capítulo 2, as boas obras, né? Então, o verdadeiro eleito, ele vai querer desfrutar da comunhão aqui na terra. Quando eu vivo uma vida de pecado, eu deixo de desfrutar aquilo que a salvação me concede, que é o relacionamento com Deus. Salvação é muito mais do que um passaporte para ir no céu. A salvação é o início de um relacionamento com o Criador, que começa aqui nesse mundo e continua pela eternidade. Então, se eu sou salvo, eu não vou querer perder esse relacionamento com Deus, essa oportunidade de desfrutar disso hoje. Eu vou querer viver esse relacionamento íntimo com Ele, que é muito melhor do que ter não sei quantas mulheres, do que bater em político, do que xingar argentino. É muito melhor andar com Deus. E é verdadeira alegria, como os salmistas vão dizer no Salmo 16, Salmo 73. Tá, mas se eu não for eleito, não adianta nada eu me santificar, fazer jejum, dar dízimo, buscar Deus, que Deus não quer saber de mim. Aí cabe a Deus a responder essa questão da sabedoria dele, que a gente não tem como responder por que Deus escolhe uns e não outros. Isso
isso cabe a ele. O que a Bíblia deixa muito claro é que ele, de fato, escolhe. Agora, é claro que dízimo e outras coisas que eu possa dar são frutos de obras externas, né? A salvação verdadeira, ela transforma o coração. Então, é muito mais do que fazer obras, né? A salvação tem a ver com uma fé que transforma vidas. O Marcos Granconato, que é um professor que vem geralmente aqui, ele dizia que o calvinismo é como se fosse uma cadeira de madeira maciça, bem segura, bem apertadinha, que é difícil a gente ficar ali, mas a gente está seguro ali, não cai. E desde que você esteja, né? Ele comparava, com devido respeito ao reverendo Ronald aí, que o arminianismo é como se fosse uma cadeira de palha, gostosa de sentar, né, bem confortável, mas ela não é tão firme. Então, eu prefiro ficar com os textos que são muito claros, não com a lógica humana, mas com o texto da Bíblia que diz, olha, Deus escolhe, Deus elege, cabe a Deus dizer quem é salvo, quem não é, isso é fruto da graça dele, do que ficar tentando compreender essa sabedoria de Deus que eu nunca vou conseguir explicar. Mas isso é só para quem já está sentado na cadeira e quem não está. Esse que é o problema. Daqui a pouquinho, sai daí, o reverendo Ronald vai refutar tudo isso daí que o pastor falou, e você pondera os dois lados e depois tira as suas conclusões. A gente volta já, vejam só. Pastor Ronald, olha só, o Sebastião Marçal Bueno, de Balneário Rincão, lá em Santa Catarina, eu vou estar em Santa Catarina, mas eu vou estar em São Francisco do Sul, dia 18 e dia 19, sábado e domingo, né? No dia 18, lá no Teatro do Centro Histórico, às 20 horas, e no dia 19, de manhã e à noite, na Igreja Presbiteriana Independente. Eu não sei se o Balneário Rincão fica lá perto, né? Mas o Sebastião diz assim, e de pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Esse é o chamado geral. Quem aceitar e amar a Deus e ao próximo será bem sucedido. Portanto, esses são os escolhidos. Aqueles que não aceitarem ou aceitarem somente de palavra, sendo negligentes, serão mal sucedidos. Eu não acredito em predestinação, porque se fosse assim seria como um jogo com cartas marcadas, ou um concurso com o vencedor previamente combinado. O nosso livre-arbítrio é que determina o nosso destino. Eu concordo com as colocações do Sebastião. Sebastião, né? E com todo respeito ao reverendo Tiago, né? Particularmente eu vejo que a posição calvinista ela acaba sendo meio cômoda, no sentido de que, como o reverendo Heber já disse, né, está feito, né? E quando eu me vejo numa situação onde eu sou apertado, eu posso dizer assim, isso eu deixo com Deus. Não sei, deixa Deus. Na visão arminiana, é claro que Deus é que vai fazer a decisão final, isso a gente tem muito claro. É claro que é Deus, pela sua onisciência, pela sua onipotência, que vai dar a palavra final. Agora, eu enquanto pessoa, enquanto discípulo de Jesus que prega o Evangelho e que faz com que aquela pessoa em determinado momento possa encontrar o caminho, a minha responsabilidade é testemunhar a ela, a minha responsabilidade é acompanhá-la nesse caminho também. A minha responsabilidade é fazer com que essa pessoa possa, no caminho do Evangelho, se sentir uma das escolhidas. E dentro dessa perspectiva, essa pessoa vai ter que, na sua vivência de fé, demonstrar isso. Na sua vida familiar, ou na sua vida relacional, ou no seu trabalho, ou lá na comunidade de fé, ela vai demonstrar isso. Ela vai demonstrar que ela entendeu a mensagem do Evangelho, que ela não só entendeu de palavra, como diz o Sebastião, mas que ela começa a viver isso, e que isso vai fazer com que ela seja uma escolhida. É esse caminho da fé que vai fazer com que ela seja escolhida. E a responsabilidade minha como pastor e daqueles que entendem essa dimensão na visão arminiana, a responsabilidade nossa é muito grande. Grande porque eu tenho que caminhar com essa pessoa, eu preciso muitas vezes perceber se ela não está se desviando do caminho e chamá-la a atenção para que ela retorne no caminho. Né? Essa responsabilidade faz com que eu possa, em determinado momento, a partir do que o Sebastião coloca aí também, fazer com que o Evangelho chegue àquela pessoa e ela comece a viver esse Evangelho. Mas, reverendo Ronald, pelo que o senhor está falando, fica claro o seguinte, todos nós estamos condenados, nisso
calvinistas e arminianos concordamos. Muito bem. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, isso todos nós concordamos também. O Evangelho, portanto, é pregado. Na visão que o senhor está defendendo, brilhantemente, que é a visão arminiana, se eu recebo o Evangelho, cabe a mim viver de acordo com o Evangelho para que Deus me eleja. É isso? Eu vivo o Evangelho, eu vivo a perspectiva da fé, eu sou fortalecido, como disse a outra pessoa que mandou um e-mail aí, Deus vai me fortalecendo, né, para que eu vá vivendo essa fé também, e isso faz com que eu possa ser um dos escolhidos. Essa vivência da fé, pela graça de Deus, né, que vai fazer com que eu possa ser um escolhido. Mas isso não é salvação por obras? Não. Paulo disse que a salvação é por causa da graça, por meio da fé, com base na obra de Cristo, e não por obras para que ninguém se glorie. Então, porque se eu tenho que atrair a atenção de Deus para Ele me eleger, como o senhor tem falado, né, pelo caminho e tal, no caso, isso não é salvação por obras? Se nós pegarmos Tiago, por exemplo, Tiago vai dizer que no caminho da fé as obras são importantes. Porque se eu disser que tenho fé, diz Tiago, e não tiver obras, eu não estou fazendo nada. Mas o que me salva, o abraço dessa graça de Deus é o abraço, ao que me parece quando eu leio, por exemplo, Efésios capítulo 2, Paulo em Romanos capítulo 4 e 5, é o abraço da fé, né? É o abraçar a graça com a fé que me salva, e essas obras são simplesmente decorrentes dessa fé, mas, e não uma necessidade para garantir a salvação. Tá, mas eu gosto dos calvinistas porque é assim, quando eles se apertam, eles falam, não, porque é a fé e tal. Só que o calvinista não fala que a fé vem de Deus, não é o cara que crê porque quer, não é isso? É Deus que concede. Então não. Então, no calvinismo, fique bem claro para o telespectador, ele escolhe depois como ele preferir. No calvinismo, Deus elegeu e Ele vai fazer a obra perfeita na pessoa. Ele vai ser salvo, ele vai crer, ele vai perseverar, ele não vai se desviar, não vai viver no pecado, porque se ele for eleito mesmo, se ele tropeçar e cair, Deus vai e busca ele, nem que seja tapa. Não é verdade? Ele volta. Por isso que uma vez salvo para sempre. Não é porque ele vive no pecado. Pelo contrário, é porque Deus não deixa ele viver no pecado. Tá? É Deus que faz tudo. Ainda que haja momentos de deslizes e de tropeções até grandes, mas Deus pode... Mas Deus vai buscar. A pessoa, se ele é de Jesus, ele volta. Volta arrebentado, mas volta. Né? No arminianismo é diferente. No arminianismo, Deus propõe para todo mundo, é o seguinte, está aqui a vida e está aqui a morte. Escolha. Aí o homem escolhe, não, eu quero a vida. Depois ele olha assim, aquela moça é bonita, aí ele, pula para o lado da morte. Não é assim que funciona lá? Se ele morrer, ele vai para o inferno. No caminho que leva à salvação, como é um caminho, se ele optou por viver o caminho de vida, ele vai ter que pautar a sua vida por essa escolha. Mas ele pode desistir dela. Sim, e em determinado momento, se ele se desviar do caminho, ele cai da graça. Já era. Já era. Pode voltar. Pode voltar. Aí a vida eterna que ele recebe, então não é eterna. Ela é temporária. Ela só vai ser decidida no juízo. O pastor Ronaldo deixou isso bem claro. Ele fala assim, é Deus que vai escolher lá no fim. A diferença é que na perspectiva calvinista, Deus escolhe antes da fundação do mundo. E na perspectiva arminiana, Deus vai escolher baseado no estilo de vida que a pessoa optar. Ou seja, é a velha discussão do século IV entre Agostinho e os pelagianos. Né? Ou seja, não avançamos nada nesse tempo todo. Porque a Bíblia mostra os dois lados da questão. Você é que tem que ter convicção aí do seu lado. Né? Deixa eu pegar mais opiniões aqui. A Jane Passos de Jesus Santana de Lauro de Freitas, na Bahia. Acho que o que Jesus quis dizer é que muitos seguem a Cristo. Muitos mesmo, como se vê em nossos dias. Mas são poucos os que querem realmente viver e perseverar no puro Evangelho, como é ensinado por Deus. Somente aqueles que foram de antemão predestinados, chamados por Deus na eternidade, é que seguem isso. E esses são os poucos escolhidos que Jesus fala. Sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nem precisava dizer, gente. Então está bem claro aqui. Oscar de Souza, lá de Itaperoá, na Bahia, diz, eu sendo um pecador, mau, gentio,
Fui chamado e aceitei o convite. Me encontraram no lamaçal. Tiraram minhas sujeiras e impurezas com o sangue remido de Jesus. Sangue remidor, né? Me colocando vestes novas para poder participar do banquete da aliança do Filho com o Pai e a Igreja. Logo após, fui transformado no vaso escolhido. Atos 9:15. Fui purificado no fogo do Espírito Santo. Sejam esse vaso. O Oscar conseguiu responder tudo sem dizer de que lado ele tá certo. Mas talvez essa seja a melhor opção para o homem. Ele não tem que entender o Deus. Ele tem que fazer o que lhe cabe. Muitas vezes na igreja, os moços ficam lá me apertando e tal, mas como é que é a predestinação e com que base Deus escolhe e tal. É o seguinte, pessoal, são dois papéis, não são? O nosso e o de Deus. O papel de Deus é salvar e diz lá que Deus tem os seus eleitos. Então tá bom. Deus elegeu. Como ele elegeu, por que ele elegeu, ele não explica. É papel dele. O nosso papel é crer no Evangelho e proclamá-lo. Aí nós não fazemos o nosso papel e queremos discutir o de Deus. Ah, não, isso não está certo, não devia ser assim, devia ser assado, não sei o quê. É ou não é? É. Então, isso que a gente afirma que a Bíblia diz da eleição e cumpre o nosso papel daquilo que ela nos manda fazer. Então, quando a gente fica brigando com essas coisas, nós erramos duas vezes. Não cumprimos o papel que nos cabe, né, no projeto de salvação de Deus. E queremos discutir o papel de Deus. Deus fala assim, escuta aqui, faça a parte de vocês, desde que a minha eu faço. Eu dei aula no Seminário Presbiteriano Renovado. Opa! Dei aula no Seminário Presbiteriano Renovado e dei aula 3 anos no Seminário Presbiteriano Renovado. E teve um semestre que o coordenador, o pastor Pedrosa, me chamou e disse assim, esse semestre é teologia reformada, você vai dar aula. Eu fiquei assim, mas tem pastor presbiteriano aqui para dar aula dessa matéria, eu entendo que é um foco importante. Né? Mas não, a gente queria que você desse a matéria. E eu dei a aula, e eu arminiano, né? Cheguei lá e dei a aula, expus para os alunos, né, o que é a teologia, os contrapontos em relação à teologia arminiana, né, o pensamento arminiano. E aí os alunos, quando me apertavam, né, e diziam assim, mas afinal, você está dando aula, né, você está mostrando para nós, você não acredita nisso? Eu disse, eu estou fazendo uma diferença muito grande aqui. Tem coisa que eu creio, e tem coisa que eu estou dando aula para vocês, explicando como é. A doutrina de vocês é essa. Então vocês, como pastores da igreja presbiteriana, vão ter que aprender e tem que defender esse aspecto, se você é presbiteriano. Eu sou metodista e sou arminiano. E como arminiano, né, eu aprendi a defender e entender que isso, para mim, é o que responde e tem perspectiva bíblica para que eu possa defender. Agora, na visão, dizer para os alunos, agora vocês, como pastores presbiterianos, têm que aprender a defender a posição de vocês também. Mas talvez aí que entra a grande tensão entre teologia sistemática e teologia bíblica. Quer dizer, o nosso papel não é simplesmente defender a nossa tradição histórica, né, ou aquilo que a nossa igreja crê. Antes de tudo, defender aquilo que a Bíblia ensina. Então, a minha opção pela eleição não é simplesmente porque Calvino disse que nós somos eleitos. Não é presbiteriano. Eu sou batista e não sou presbiteriano. Né? Que me perdoe os irmãos presbiterianos. Batista reformado. Então, assim, a minha convicção vem de lidar com o texto bíblico e ver, por exemplo, certo. O texto onde Deus fala, olha, verdade. Querendo Deus mostrar sua ira, ele suportou alguns vasos para a perdição e ele preparou outros vasos para dar a conhecer as riquezas da glória da sua graça, em Romanos 9, 22 e 23. Coisas, então a Bíblia deixa muito clara em mostrar que ele rejeitou alguns e escolheu outros. Então, mas a Bíblia coloca, não na tradição. A minha perspectiva, quando eu digo que a perspectiva que vale tem a ver com a perspectiva também que você optou por ser dessa ou daquela denominação, tem a ver também com a leitura bíblica que você faz. Claro. Eu sou metodista porque, em primeiro lugar, a leitura que eu faço da palavra de Deus me diz que a igreja metodista está pautada por esse evangelho e a nossa teologia está pautada por aqui também. O que não impede dela ter algum problema. Não impede de ter algum problema. Né? E eu já disse isso para os meus alunos, assim, se em determinado momento eu entendesse que a Bíblia traz respostas e que ela condiz mais com a igreja presbiteriana e a doutrina presbiteriana, eu seria presbiteriano.
eu teria ido para a igreja presbiteriana. Mas eu entendo, na leitura que faço, na perspectiva bíblica que tenho, e na teologia que foi apresentada a mim, que hoje a igreja metodista é aquela que respalda biblicamente. Mas precisa ver esse intercâmbio, né? Quer dizer, os meus pressupostos, eu não tenho como ir para o texto bíblico sem os meus pressupostos, por outro lado, os meus pressupostos têm que ser moldados pelo texto bíblico. Mas sabe o que a partir do momento que começa... Eu tinha um amigo meu, foi até engraçado, que ele era arminiano. Ele, quando foi expor a carta aos Efésios para a igreja dele, ele pulou os versículos de 3 a 14 de Efésios e parou no 2 e depois continuou no 15, porque ele não conseguia explicar aquele texto bíblico, não conseguia lidar com aquele texto bíblico e ao mesmo tempo continuar com a posição dele. Então, às vezes eu prefiro deixar que o texto bíblico chacoalhe a minha posição e talvez mude, do que continuar confessando aquela crença histórica. O mais importante é que a gente reflita sobre a palavra de Deus, sem erguer de maneira muito apaixonada bandeiras, né? Sim. Porque todas as denominações terão problemas e aquela ideia de, não, a minha igreja é a perfeita, isso quem fala é seita. É seita. Isso aí quem fala é seita, né? Vamos para a rua. A nossa equipe esteve na Avenida São João, na porta da Igreja da Graça, perguntando sobre o tema de hoje. Vejam só. O que você acha que Jesus quis dizer com muitos são chamados e poucos são os escolhidos? É o que acontece atualmente, né? Muitos são chamados, muitos estão na igreja, muitas e muitas igrejas, só que são poucos que são tocados espiritualmente. Porque nem todos são merecedores dele. Nem todos têm a fé que ele gostaria que sinceramente, que todos tivessem o coração dele, sabe? Olha só, irmão, o que o senhor quis falar, porque muitos estão na igreja, mas não todos querem compromisso com Deus. Os escolhidos de Deus são diferenciados de todos que alguns estão na igreja. Pelo motivo de muitos viverem na carne e não no espírito. Muitos vivem na vontade de Deus, outros querem viver as ilusões do mundo. Ele quis dizer que muitos ouvem a palavra de Deus, mas não querem obedecer. Então Jesus bate na porta do coração várias vezes. Eis que estou à porta e bato. Jesus é cavalheiro, ele não vai forçar. Então se a pessoa der atenção, der ouvido o que Deus está falando, esse vai ser escolhido. Um ósculo santo para a primeira entrevistada, a doutora Wagner. Eu tive o privilégio de ser pastor dela quando ela se converteu, fazer o casamento dela, né? Um ósculo santo aí para vocês. Faz tempo que a gente não se vê, Wagner, que Deus te abençoe. Seu marido, ele está sempre junto lá na igreja, né? Ela frequenta a Igreja da Graça. O Luciano Patriota, de Santa Luzia do Norte, em Alagoas, diz assim: paz e graça, o que dá a entender no contexto de Mateus 22, na parábola das bodas, é que se refere à salvação para os escolhidos e condenação para os que para os que são apenas chamados, assim como na parábola da semente que cai em terrenos pedregosos ou entre espinhos, os quais a palavra não tem poder transformativo. Já em Mateus 20, parábola dos trabalhadores na vinha, Jesus usa os mesmos termos, chamados e escolhidos, para salvar todos os seus servos, tanto os que se esforçam mais, quanto os que trabalharam menos tempo em prol do seu reino. Que Deus continue nos iluminando a cada dia. Osmar de Joinville, Santa Catarina. Todos são chamados para a salvação e muitos atendem a esse chamado, mas não querem viver uma vida de renúncias por amor a Cristo e obediência à palavra de Deus. Os escolhidos são aqueles que amam ao Senhor e obedecem a sua palavra. Veja a parábola das 10 virgens, sem azeite e com azeite. Porque as que perderam o azeite ficaram de fora da festa, né? Iraneice Sutelo de Andrade, de Pauini, no Amazonas. Eu creio que os escolhidos são aqueles que recebem o chamado de Deus e atentam para esse chamado. E os chamados são os que recebem e não atentam, pois muitos recebem o chamado, mas nem todos seguem. Eu creio assim, pois não acredito em predestinação. Deus dá o chamado, mas a pessoa tem o livre-arbítrio. A pessoa que escolhe se quer ser chamado ou escolhido. Os escolhidos são aqueles que receberam o chamado e seguiram. Combateram o bom combate e guardaram a fé, como o apóstolo Paulo. E conseguiram herdar a salvação. E os chamados são aqueles que receberam o chamado e não seguiram, pois Deus não obriga ninguém a segui-lo. E chamado ou não, só herdará a salvação quem perseverar até o fim. Francisco Ribeiro, de Vitória da Conquista, na Bahia. Bem,
Jesus fez diversas comparações sobre o reino dos céus e nosso reino terreno, nosso mundo terreno, não deixando nenhuma dúvida sobre os muitos chamados e os poucos escolhidos. Dentre as parábolas que o Senhor Jesus citou, a que mais esclarece o assunto é o seguinte texto citado em Mateus 13. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, puxam para a praia e assentando-se apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, é assim mesmo? Eu não sei. O pastor Tiago, para ser salvo tem que ser bom? A Bíblia deixa muito claro que essa mesma parábola que introduziu a nossa discussão diz que o rei mandou chamar bons e maus para participarem do banquete. Então, a grande questão aí não são as minhas obras ou algo de bom que eu faço, até porque todos nós somos tidos pecadores diante de Deus, né? As nossas obras diante de Deus não glorificam o nome dele, a não ser que elas passem primeiro pela justificação, e aí então no processo que o Espírito Santo transforma a nossa vida e torna as nossas obras agradáveis a Deus. Então, a salvação é somente pela fé, e essa fé vai produzir obras como consequência natural. Pastor Cleverson Pereira do Vale, de Arthur Nogueira, em São Paulo. Um passarinho me contou que o senhor vem a São Paulo e vai participar do Vejam Só. Ele que é um dos mais frequentes e assíduos participantes do programa. Ele mora lá em Arthur Nogueira. Conhece Arthur Nogueira? Não. Cidade do interior de São Paulo. Hã? Perto de Mogi, é isso? Não, Mogi das Cruzes. Perto de onde eu não sei. Sei que é no interior de São Paulo e é muito legal lá. Eu tive lá 2 vezes. Mas ele vem. E ele diz assim: o chamado de Jesus é para todos, mas nem todos querem obedecer esse chamado. São poucos os escolhidos, aqueles que respondem satisfatoriamente ao chamado de Jesus. Já o Wagner Aparecido Silva, de Montes Claros, Minas Gerais, diz assim: quis dizer que apesar de Deus querer que ninguém se perca, conforme 2 Pedro 3,9, infelizmente nem todos aceitarão a oferta de salvação. Interessante é que a parábola diz que todo mundo foi convidado. Primeiro o povo pactuado, os judeus, né? Uhum. E depois os gentios, que são os mendigos e tal. E a decisão final foi com cada um. Claro, Deus não é psicopata para salvar só aqueles com quem ele foi com a cara e rejeitar outros pela chamada predestinação, que é uma heresia horrível que insulta o céu. Se Deus predestinou tudo, inclusive o mal, então ele deve ter algum problema mental para ficar na Bíblia toda condenando o mal e pedindo para a gente evangelizar. A Bíblia é enfática. Todos, não só alguns, todos vós que tendes sede, vinde às águas. Isaías 55, 1. Quem quiser, venha e beba a água da vida. Apocalipse 22, 16. Só uma pessoa tem a chave do nosso coração. A gente mesmo. A grande questão aqui é Apocalipse 3,15. Né? Somos nós que definimos Deus ou a própria palavra que define, né? Não, mas que a Bíblia faz um apelo constante para que o homem se arrependa, faz. Sem dúvida, mas a Bíblia também fala muitas vezes que nós somos eleitos. Poucas vezes e nunca esclarece. Efésios 1, Romanos 9. São textos que suscitam dúvida, capítulo 13, mas está lá. A gente não pode dizer que Deus é um psicopata simplesmente porque ele escolhe alguns e deixa outros à mercê do seu próprio pecado, né? Quem define o caráter de Deus é a própria Escritura. E aí, como Paulo vai dizer, quem sou eu para discutir com Deus? Eu simplesmente confesso e creio naquilo que ele afirma. A palavra que ele usou é forte, mas o que está em jogo na questão é se Deus é justo ou não. Se Deus é justo, de fato, e ele já disse quem está salvo e quem não está, a prova é que ele está sendo injusto. Não, porque a justiça no momento em que Deus, a justiça de Deus é condenar todo mundo. A justiça no momento em que Deus olha, no momento em que Deus olha para essa pessoa, antes dela ter chegado aqui, antes da fundação do mundo, e já diz assim: você está condenado e você está salvo. Você vai me dizer assim: o critério, que critério foi? Foi o critério divino, foi o critério de Deus, é um critério soberania. Beleza, mas é um critério injusto.
Do ponto de vista humano, do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano. Lutero vai dizer, aí, né? Deus, os 3 raios. Né? Aí, quando esse sujeito, pensando na outra perspectiva, Deus olha para esse sujeito, ele já nasceu condenado. Né? Nós entendemos assim, estamos de acordo nessa dimensão. Nasceu condenado. Pelo menos ok, nessa parte a gente está... Não somos pelagianos, okay. Né? Nesse momento a gente está de acordo. Nascemos para o pecado. Ok, beleza, condenado. Quando esse sujeito começa a ter a sua vida com Deus e vai ser confrontado com o Evangelho e começa a ter o caminho da fé e vai optar por seguir o Evangelho, isso vai ser levado em conta também. Eu não estou dizendo que só vai contar isso, porque ele vai ser salvo pela graça mesmo. O que vai salvar é a fé que ele tem em Deus e que o leva a fazer as boas ações ou as boas obras. As boas obras têm a ver com essa dimensão de que ele está seguindo o caminho da fé. É isso que vai fazer com que esse sujeito não venha a ser condenado. É claro que é Deus que vai julgar. Não sou eu que vou dizer quem está salvo e quem não está. Isso eu não posso fazer, você não pode fazer, o pastor Hermes não pode fazer. Claro. Deus é que vai dizer. Agora, Deus, a princípio, né, Deus deve ter um critério, e o critério de Deus deve levar em conta também que esse sujeito buscou ter a sua vida regrada, honesta, buscou, né, não ser um hipócrita. E o ladrão da cruz, reverendo Ronald, o que ele fez? Ele está salvo. Isso só reforça a minha convicção da questão da eleição. Quer dizer, como Paulo vai dizer assim, quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Como é que eu vou discutir com Deus? Porque se ele é justo ou não? Por que ele escolhe alguns e rejeita outros? A escolha de Deus é puramente por misericórdia e graça. Mas a justiça de Deus é condenar. Deus é justo em condenar quem é pecador, porque ofendeu o caráter de Deus, a proporção do meu pecado é do tamanho de Deus, porque foi a Ele que eu ofendi, então eu mereço a condenação eterna, infinita. Bom, mas Deus, na sua graça, ainda me salva. Então, isso é graça. Né? Então, eu acho que a questão não é se Deus é justo ou injusto. Eu acho que a questão é Deus é justo e, ao mesmo tempo, Ele demonstra graça. Que é, mesmo eu não merecendo ser salvo, ninguém nunca vai merecer ser salvo. Eu ainda sou salvo mesmo assim. Por quê? Porque Deus me ama, mas Deus poderia escolher. Se Deus pode salvar todo mundo, Ele poderia salvar todo mundo. Sim, certo? Isso Ele poderia. Pelo menos no lado arminiano, só não é salvo quem não quer ser salvo. E não é que quem Deus não quer que seja salvo. Sim, esse é o grande isso problema. Cabe na minha mente. E aí que tá. Questão é se esse é o grande escândalo. Nós não temos mais tempo. Ela defende. O tempo acabou. Arminiana. Você tem o contato do reverendo Ronald e do pastor Tiago aí no site vejamsó.com.br. Mande lá seus questionamentos para eles. Só quero dizer para você o seguinte, como pastor, não como teólogo, que eu não sou teólogo, sou pastor. Tentar resolver esse problema à luz das Escrituras, porque as Escrituras apoiam os dois sistemas, é mais ou menos como a formiguinha que tem na sua casa, né, que convive com você na sua casa, tentar entender os seus dilemas. Imagine a formiguinha que conhece você, porque mora na sua casa, mas que imagem ela tem de você? E o que ela entende de você? Como é que ela pode tentar entender os seus dilemas? É a mesma coisa. Nós, aqui, como humanos, querendo entender a profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Impossível. Então, eu olho para o que Deus criou, eu olho para o que Deus fez em Cristo e sei que Ele é santo e justo. Eu não o compreendo, nem Ele pede que eu o compreenda, porque isso é impossível. Ele pede que eu confie nele, e nele eu confio. Confiando em Deus, o resto é com Ele. Tá bom? Vamos ver quem é que vai levar o kit Jô Rezende para casa. Quem é? Samuel Gonçalves, de Gravataí. Gravataí acho que é Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Parabéns. Nós nos veremos no próximo Vejam Só. Não perca!